exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização superestruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, e que se tornaram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos, e a arqueologia encobre. Todos os mitos dos povos contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, dizia, não, isso é só mito, da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora. Você vai ver a mesma história com detalhes, que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias, e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Deixa eu só ver se eu entendi, então, direitinho aqui. Então, você está explicando pra gente que, então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então os Benai Elohim, vieram para cá e se hibridizaram com seres humanos e começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá o metade boi, que é o centauro, metade humano, as sereias. Começou qualquer coisa que você imagina. Coisas bizarras aconteceram porque como você mesmo disse, nos livros de Gênesis está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Cruzando, inclusive, humanos com animais. E também cruzando humanos com esses seres alienígenas extraterrestres que geraram tão horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. Que não foi só na Mesopotâmia, foi no mundo inteiro. Mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesmíssima história do Gênesis sobre o dilúvio. É corroboração, é validação antropológica demais para a gente não levar a sério. O cara tem que estar com uma indisposição total para não levar isso a sério. Então, o que acontece? Então, o experimento genético alienígena chegou num nível tão absurdo que foi necessário um reset planetário. Então essa é muito louco isso, hein? Que na perspectiva bíblica é com Noé, sua família de 8 pessoas e seus filhos Sem, Cão e Jafé. E a história bíblica se concentra num dos filhos de Noé, que é Sem. É daí que vem a linhagem semítica.
Por isso os livros de Gênesis, logo depois do dilúvio, que termina na narrativa de páginas do Gênesis, no capítulo 7 para o capítulo 8, aí, logo depois, apesar disso tudo, a humanidade continua muito doida. Aí vem a Torre de Babel, aquela divisão das línguas, a divisão geodésica da Terra, e em seguida vem Abraão, que nasce lá na Mesopotâmia, no meio da epopeia de Gilgamesh, que conta a mesmíssima história de Noé, na Mesopotâmia, que tem a história dos Anunnakis, que é um outro nome para os Benai Elohim, para os vigilantes. Os Nefelim são os gigantes, os os Anunnakis são os gigantes. Aí fica todo mundo dizendo que eles vieram para fazerem coisas boazinhas. Há muito romanticismo entre nós, não foi assim.